Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta para mais um estudo sobre o livro de Apocalipse. Estamos finalizando o capítulo 11 e vamos finalizar falando da sua última parte, a sétima trombeta. Antes de entrarmos nessa finalização do bloco das trombetas, queremos relembrar que o capítulo 11, que já vimos até aqui, ele é, na verdade, dentro do estilo do livro de Apocalipse, ele é um daqueles capítulos que é um resumo antecipado das coisas que vão acontecer. Isso é muito claro, até porque no final do capítulo 10 é exatamente isso que o anjo diz para João, depois de dizer para ele engolir o livro e dizer para que João profetizasse a todas as nações, tribos e línguas. Então o capítulo 11 é isso, né? É um capítulo de profecias resumido, e você perceba que ele conta assim toda uma história, né? Desde a queda e invasão, queda do templo e invasão de Jerusalém, sendo pisado pelos gentios, o testemunho das testemunhas, né, dos santos, até testemunho dos santos, perseguição pela besta, vencendo os santos, volta de Jesus, ressurreição, conversão do remanescente, daqueles que deram glória a Deus. Então é um resumo de tudo que vai vir adiante, né? Um daqueles capítulos, como mencionamos, do estilo de Apocalipse desde o início dos nossos vídeos. Então entenda que ali são coisas que vão voltar, virão a ser repetidos, os temas, né? Todos esses temas. Sendo que cada tema, cada vez que ele faz isso, ele dá foco numa coisa. Ali no 11 o foco foram principalmente as duas testemunhas. Muito bem, então finalizando o capítulo 11, fecharemos agora o bloco, porque no capítulo 11 é aquele momento de pausa entre a sexta e a sétima trombeta. Ele faz as profecias e agora ele finaliza o bloco das trombetas indo para a sétima. Então vamos ver o que nos é reservado sobre o entendimento da sétima trombeta, finalização do segundo bloco, uma vez que passamos pelo bloco de selos, lembrando que o sétimo selo está aberto, passamos pelo bloco das trombetas e vamos ver o que acontecerá com a sétima trombeta, embora já sabemos que a sétima trombeta também ficará aberta para depois as 7 taças. Então, o que nós vemos, né, é que na sétima trombeta, o que ficou? O que vai acontecer? Vai acontecer a volta de Jesus, a primeira ressurreição dos mortos e logo a transformação dos vivos, conforme previsto. Quando a última trombeta soar, então ocorrerá a volta de Cristo e a primeira ressurreição consequentemente, como vemos em Romanos 5, de 8 a 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que agora, né, vocês já entendem quando leem nas passagens, quando fala sobre a ira, o dia da ira. O que é, né? É o dia da volta de Jesus, porque ele vai fazer a separação do joio do trigo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, olha que interessante, né? Para aqueles que estão em obediência a Deus, né, através da crença em Jesus, em Deus como único Deus, e mantendo essa fé até o fim,
Então está confirmado, né? Seremos, esses que estamos reconciliados com Deus, seremos salvos pela sua vida, né? Pela vida de Jesus. Muito bem. Em Tessalonicenses 1:10, ainda sobre ficar livre da ira, né? Diz, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ainda em Apocalipse 3, 10 e 11, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, é muito importante, né? Agora nós sabemos sobre o dia da ira, o que é o dia da ira de Deus e do Cordeiro, e nós sabemos como ficar livre da ira de Deus, né? Que nós atraímos, nós quem? Os desobedientes da fé, né? As pessoas que desobedecem atraem a ira de Deus, mas aqueles que lhe obedecem, aqueles que estão... são convertidos, que dão glória a Deus e que seguem os seus mandamentos e mantêm a fé em Jesus, esses estamos livres da ira e estamos felizes pela volta de Jesus, porque exatamente Ele, com a sua vida, nos livra da ira futura. E assim diz o verso 3:10, que é confundido por muitas pessoas, pensando que Ele livra da tribulação e da grande tribulação, e agora entendemos claramente o que Ele diz, inclusive em conjunto com 1 Tessalonicenses 1:10, né? Que fala sobre livrar da ira futura, e agora entendemos que o capítulo 3, versículo 10, está falando exatamente isso, que aqueles que guardam, né, Jesus disse, já que guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir. Essa tentação é o dia da ira futura, para tentar os que habitam na terra. E diz, venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então é retenção, né? Então, exatamente com o que ele disse antes, guardaste a palavra da minha paciência. Então guarda o que tens, né? Não perca, não retroceda e não se afaste. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ainda em Apocalipse 14, 6 e 7, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e a adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Muita gente diz, não, esse versículo 3:10 que falamos, não é a mesma coisa que o dia da ira, porque ele fala sobre a hora da tentação. Aqui no verso, em Apocalipse 14:6, ele também fala sobre a hora do seu juízo. E nós vemos que, na verdade, o dia da ira é a hora da justiça de Deus, mas não a justiça do trono branco, né, do julgamento do trono branco, mas a justiça em relação aos santos e aos profetas, né, os santos que foram mortos e decapitados, e aos profetas, aqueles que no selo, né, no quinto selo, foram vistas suas almas debaixo do altar, e foi-lhes dado vestes brancas e dito, aguardem, pois ainda até que chegue ao número das mortes dos santos, que é o que nós vimos na perseguição das duas testemunhas, né, que são os santos de Deus, figurativamente, e que veremos ainda mais. Né? Então, aqueles que serão perseguidos serão mortos ainda pelo testemunho da palavra, que é exatamente isso, né? O testemunho dado pelas testemunhas que serão perseguidos pela besta. Tudo vai se fechando e se consolidando. Percebemos que o livro de Apocalipse está ficando claro, desvelado, né? Está ficando revelado para todos nós que estamos seguindo nesse estudo. Muito bem, então podemos ver nas palavras de Paulo aos Coríntios que ele sabia e já tinha previsto que a volta de Cristo e a primeira ressurreição ocorreriam na sétima ou última trombeta.
1 Coríntios 15, 51, 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, então estamos falando, quando fala, né, voz do sétimo anjo, é a sétima trombeta. Quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Então veja que, e Paulo em 1 Coríntios começa dizendo, né, aqui vos digo um mistério, e depois fala lá em Apocalipse, né, no sétimo, e diz lá, desvelaremos um mistério que ocorrerá ao soar da trombeta. E aqui falado em Apocalipse 10, 7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O segredo de Deus, que o mistério foi revelado por Paulo. Mas um segredo anunciado aos profetas. Então, tudo aquilo que é anunciado aos profetas, né, as profecias, na verdade, elas são dadas por Deus para serem reveladas. Então, né, como diz Paulo várias vezes, né, que tem um segredo de Deus desde o início da criação, que foi revelado, um mistério que estava oculto, revelado nesse momento, na plenitude dos tempos. Prosseguindo, Apocalipse 11, 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então, na sétima trombeta, mais uma vez fazendo aquele resumo, dizendo o que vai acontecer. Né? Falando aqui então que os reinos voltam a ser de Deus e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. É um desfecho, né? É um comentário, mas só que temos que lembrar que na sétima trombeta vão abrir as taças, o bloco, será aberto o bloco das taças. Então dentro da sétima trombeta será cumprido o segredo, o mistério, mas ainda ele se detalhará nas taças que vão ser pronunciadas. Muito bem. Então, o segredo da sétima ou última trombeta, que é a volta de Cristo e a primeira ressurreição, ou ressurreição para a vida, não acontece sem antes a prévia da sexta trombeta, sobre as duas testemunhas, né, que falamos nos vídeos anteriores. Todo aquele resumo que está dado lá, ele vai acontecer, então, antes da sétima trombeta, obviamente. A besta, então, para acontecer a sétima trombeta, tem que ter acontecido todo aquele resumo lá do testemunho. A besta tem que ter se manifestado, e para que ocorra a volta de Jesus. Lembrando que a apostasia, o anticristo, né, a besta, esses são é o primeiro pré-requisito para a volta de Jesus Cristo. Não é um motivo, é um pré-requisito. Então, o Cristo só volta com a manifestação da besta e do anticristo. E da apostasia, né, que é aquela semana de paz, né, que será interrompida no meio da semana. Além disso, ainda com a conversão do povo de Israel e a ressurreição, conforme Zacarias, capítulos 12 a 14. E ainda fortalecido aqui, né, amparado em Apocalipse 10, de 4 a 7. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Estamos nos referindo àquele momento em que o anjo diz para João, quando, né, as 7 vozes de trovão, elas
fazem uma revelação, elas dão uma visão e João vai escrever e ele diz, não, isso não escreva, sele, porque isso vai acontecer logo, mas isso tem que ficar selado. É o único momento que, ao invés de desvelar, ao invés de pronunciar, ele diz para reter, para conter. Não, então, né, sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, tudo isso prenunciando, confirmando que o que os profetas haviam previsto, o que Paulo havia dito, o que Jesus havia pronunciado, se cumprirá exatamente na 7ª trombeta. Então, também temos isso corroborado em João 5, de 25 a 29. Em verdade, lhe digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Se acham os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ainda em 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, se você quer saber o dia e hora, não tem dia e hora, mas tem o evento, o momento, ante a última trombeta, a 7ª trombeta, no soar da 7ª trombeta, ocorrerá nesse momento, nesse evento, ocorrerá a ressurreição dentre os mortos e a transformação dos que estiverem vivos. Para aí sim serão levados juntos, né, arrebatados na volta de Cristo ao soar de trombetas, né, com grande repercussão. Aí é que ocorrerá a primeira ressurreição. Ainda, Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Então agora a gente entende, né? Por causa do bloco das trombetas, esses ditos de Paulo e de Jesus estão dentro desse contexto. Então ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E ainda 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Por quê? E com a trombeta de Deus. Então veja que é o mesmo evento, todos esses são o mesmo evento, né? Ele descerá do céu com alarido, então nós sabemos, né, que não é um evento silencioso, é um evento estrondoso, de audição e de visão, de percepção, né? Ele será visto, isso é que a mensagem é essa, né? Ele será percebido e será visto por todos. Então com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós vemos que na 7ª trombeta a volta se dá nesse evento, porque ele ainda contém 7 taças. Então, mas no evento da 7ª trombeta ele contém a volta de Cristo e consequentemente a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. E logo em seguida toca a 7ª trombeta. Onde tudo fica consumado ou onde as previsões proféticas se realizam, conforme predito pelos profetas, por Jesus e pelos apóstolos. Então temos
agora, né, para finalizarmos a leitura do capítulo 11, de versículos 15 a 19. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Por quê? Porque na sétima trombeta é exatamente quando ocorrerá a volta de Jesus. Então é a hora que o reino será de Cristo, até porque nós veremos mais adiante que exatamente na volta de Cristo, logo após a ressurreição dos mortos, logo após, né, esse evento do dia da ira de Deus e do Cordeiro, separação, começará o milênio. Mas isso falaremos mais adiante. Mas sim, começará o milênio e, obviamente, ele reinará para todo sempre. E seguindo ainda, então, e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Já vimos essa parte em finalização do segundo bloco, que termina igual à finalização do primeiro e que será igual à finalização do terceiro, né? Com vozes, relâmpagos, trovões e terremotos. Lembrando que há aquela movimentação. No final dos selos, os anjos, no final dos selos, né, eles saem do incenso, o altar do incenso. Agora ele está entrando no Santo dos Santos, como ele diz aqui, no lugar da arca, né, no templo de Deus, no lugar da aliança que foi vista. E nós veremos que depois, na sétima taça, ao fim de tudo, é do próprio trono de Deus que saem os anjos para a consumação final daquele alinhamento, né? Então está mostrando que a progressão de cada bloco vai ficando mais intenso, porque vai chegando a hora do cumprimento, da consumação, da realização de um evento só que é repetido 3 vezes, que é a volta de Jesus, com todas essas nuances, né? A volta de Cristo, ressurreição, transformação dos vivos, né? Conversão do remanescente de Israel, enfim, cumprimento de todas essas coisas. Depois nós veremos, né, também destruição da cidade da Babilônia, da besta e tudo o mais. Então se cumprirá a justiça de Deus, e os santos de Deus serão finalmente vingados por Deus por todas as tribulações que sofreram, suportaram e padeceram. Importante é percebermos que antes da vingança, Deus mostrou sua eterna longanimidade e benignidade, como temos falado em todo o tempo, todos os vídeos, né? Na verdade, o dia do juízo está reservado para um evento específico, mas antes disso, o que Deus faz é anunciar a todo momento a possibilidade de cada pessoa reverter a sua posição, ao invés de ficar no foco da ira de Deus pela sua desobediência, se tornar foco da bênção de Deus, foco da volta de Cristo, da salvação e da vida eterna. Então Deus a todo tempo dá todas as chances para o arrependimento, e que sua vingança é justa e será consumada só na volta de Jesus, exatamente no dia da ira de Deus ou do Cordeiro, conforme as palavras de Paulo na segunda epístola aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1, de 3 a 12. Irmãos, devemos dar sempre graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Então veja, que embora isso já foi dito aos Tessalonicenses,
lá atrás, né, há quase 2000 anos atrás, esse é o mesmo comportamento esperado por Cristo durante o período das revelações de Apocalipse, durante todo o período em que os santos estarão aqui presentes, né, nas tribulações, grande tribulação, até a volta de Cristo. E exatamente esse comportamento de permanecer, né, de perseverança da fé, e em relação às perseguições e tribulações, devem permanecer, não negar a Cristo e permanecer mantendo a sua fé e mantendo-se firme no cumprimento da palavra até a volta de Jesus. E nós veremos que isso vai implicar também, nós já vimos, em perseguição e morte. Muito bem, então, prosseguindo. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante o que Paulo está dizendo. O alívio não é tirar antes para não passar pela tribulação. Ele está dizendo exatamente o contrário. Vocês serão perseguidos, sofrerão, mas no dia do juízo é que haverá esse alívio. Porque, olha que ele diz, quando que vai ocorrer o alívio? Alívio juntamente conosco. Quando? Ele diz, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está muito claro, a ira de Deus ela não é sem propósito e contra todos. Não, ela é contra os que não conhecem ou não quiseram conhecer a Deus ou ignoraram o que Deus deu a conhecer de si mesmo, e contra os que não obedecem ao Evangelho. Então, mesmo que conheçam o Evangelho, mas não obedecem, não vivem em amor ao próximo, praticando isso em suas vidas, com fé em Jesus e em Deus como o único Deus, sobre esses, então, será a vingança, será cumprida a ira ou a justiça de Deus. Estes sofrerão, mas só nesse dia que será cumprido. Então, o alívio para os santos é ver a justiça cumprida, não é ficar livre. Então, meus irmãos, interpretemos o que a palavra diz, vejamos com clareza. Deus está sendo muito claro nas suas palavras. O entendimento não se deixa levar por falsas doutrinas. Então, continuando o texto ainda. Estes sofrerão penalidades da eterna destruição. A penalidade é essa, eles serão condenados eternamente. E essa é a nossa justiça. Nós sofreremos, padeceremos aflições e angústias, não seremos livrados disso. Então, estes sofrerão penalidade pela sua eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando ele vier naquele dia, é específico. Então, quando ele vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês, que creram em nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação, do seu chamado, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vocês, como cumprindo o propósito da bondade e obra de fé. E vocês sejam glorificados, assim então seremos glorificados, segundo a graça de nosso Senhor e Deus e Jesus Cristo. Muito bem, atendendo assim aquele pedido feito na abertura do 5º selo. Lembra as almas que aparecem, já comentamos aqui, debaixo do altar, pedindo, Senhor, até quando? Quando seremos
justificados, né? Lá em Apocalipse 6, de 9 a 11, né, diz assim: quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da... Então não estavam ressuscitados, vi as almas ainda, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando? Perceba o tempo. Aqui é temporal e é dito tempo que virá essa justiça. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi pedido que repousassem. Estão em repouso, estão dormindo, aqueles que morreram em Cristo, ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Então aqui nós podemos juntar todos. Veja o que ele está dizendo: haverá um número... enquanto os que dormem em Cristo estão aguardando a volta de Jesus, haverá perseguição. Nós já vimos então exatamente no capítulo 11, e acabamos de ver nos vídeos anteriores, que haverá perseguição dos santos pela besta nesse período. Então não haverá livramento, ninguém estará fora disso. Nós veremos depois que há uma nuance, mas falaremos depois dela. Mas antes disso, então, todos estaremos, os que estiverem vivos, passaremos por isso, sofreremos perseguição e morreremos. Ele está sendo claro, não tem, né? Aguardem até que se completem o número dos mortos, o número dos seus conservos e seus, ou seja, aqueles que testemunham, né, conservos e irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido, dando o testemunho de Jesus. Mas perceba que no 6º para o 7º selo também há referência à primeira ressurreição. Então, por quê? Então, no segundo bloco, do 6º para o 7º selo, né, no final do primeiro bloco, existe referência, que é onde aparecem os santos, esses que acabamos de ver. Os santos vestidos de branco diante do trono. E também lembram que naquele capítulo resumo, que é o capítulo 7, entre o 6º e o 7º selo, né, que fala entre o remanescente de Israel, e fala depois da aparição, e agora aqui não da alma, mas a aparição, uma visão profética da ressurreição, em Apocalipse 7, de 9 a 14. Depois destas coisas, né, que foi sobre os convertidos das tribos de Israel, olhei e eis aqui uma multidão, então veja que não são as almas, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Então aqui já é a visão da ressurreição, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz. Então é aquele resumo antecipado que mostra, né, a visão de o que aconteceria no futuro. E aqui é a visão da ressurreição, da primeira ressurreição, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Então, né, vieram de algum lugar, uma visão futura daqueles que haviam ressuscitado. Quem são e de onde vieram? E o João diz: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A única forma de ficar livre da ira é através do arrependimento, dar glória a Deus, para poder ser remido, redimido e salvo pelo Cordeiro de Deus, né, pelo sacrifício de Jesus. Então, é necessário aqui agora fazermos uma comparação, né, entre os textos de Mateus 24, de 27 a 33, quando Jesus fala da sua volta, e fazermos essa comparação com o texto de Apocalipse 6, verso 12 em diante,
quando a narrativa é sobre o sexto selo. Por quê? Porque as mesmas circunstâncias, inclusive com o detalhe aqui da figura, né, da metáfora da figueira mencionada, né? Então, em Mateus 24, de 27 a 33, Jesus disse assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, né, aqueles grandes eventos astronômicos, nós dissemos que ele é um sinal, ele é um pré-requisito, né, da volta de Jesus. Porque é só depois disso é que acontecerá a volta de Jesus. Então aparecerá, olha, o próprio texto menciona, né, após esses eventos astronômicos de grandes proporções, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, que é a mesma coisa que está em Apocalipse 1:7, já falamos sobre essa profecia de Zacarias 12:10. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Agora vamos comparar ali com o Apocalipse 6, de 12 a 14. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Ou seja, eventos astronômicos de grandes proporções. E veja a mesma figura, quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então a mesma imagem, a mesma metáfora usada por Jesus nas duas situações por Jesus. Em Mateus 24 é Jesus quem fala, e aqui a revelação é dada por Jesus. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E para manter essa sintonia com os 2 blocos, veja o que Jesus diz no fim da 6ª taça. Então, avançando para o 3º bloco, que ainda falaremos sobre a taça, vamos ver, então, lá no final, qual é a referência em Apocalipse 16:15. Jesus diz: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Ainda dito em Lucas 21, 34 a 36. Tenham cuidado para não acontecer. Olha que interessante. Então, em Apocalipse 16:15, ele fala sobre vigiar, né? Ele fala sobre vir como ladrão, e fala: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não se envergonhe, não ande nu e não se envergonhe. Agora, em Lucas, ele fala sobre isso, orar e vigiar, e dá uma explicação que em Lucas é maravilhosa e fica muito claro. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Então, Lucas, além de dizer os eventos, ele faz uma interpretação que esclarece o que significa vigiar. Então é uma coisa em relação, né, à preocupação do ser humano, que ele se desliga, né, entra naquela apostasia que vai ser o cenário, né, o background para a volta de Jesus, aquela falsa paz durante a semana que será estabelecido pelo anticristo, e as pessoas vão esquecer
da volta de Jesus. E vão se preocupar consigo mesmos, né? Cada um com as suas próprias atividades, com suas próprias preocupações. E é exatamente o que ele menciona aqui, as coisas da vida, do dia a dia. Então, para que aquele dia específico não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vejam que é a mesma expressão no Apocalipse 3:10. Só lá fala aquela hora da tentação. Aqui ele diz, aquele dia, né, o dia da ira, não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha. Sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Lá diz isso também, que sobrevirá sobre todos os que estão sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo, como orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que tendem a acontecer. Então, elas tendem a acontecer. E para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. E ainda, Apocalipse 15:2 e 3. E vi, né, estar em pé na presença do Filho do Homem, porque só Ele, Jesus, é quem livra da ira futura. E ainda, Apocalipse 15:2 e 3. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Aqui é o fim do terceiro bloco, e veja que a repetição, visão no céu daqueles que já haviam ressuscitado. E junto ao mar de vidro, nós vimos, né, o mar de vidro representa o firmamento. Então eles estão ao lado do trono de Deus e abaixo deles toda a terra. Então eles já estavam elevados aos céus e estavam louvando e glorificando a Deus. Então nós já vimos que ao fim de cada bloco sempre vai mostrar que há a ressurreição, que há... Por quê? Porque nesse final de cada bloco, né, tem um alinhamento, ou seja, os três finais falam sobre a mesma coisa que só vai acontecer no fim de tudo, que é no sétimo selo, mas elas sempre vão ficar esperando no sétimo elemento de cada bloco, que é a volta de Jesus com a consequente ressurreição. E eles sempre vão dar glória a Deus e exaltar a Deus e o Cordeiro. Só aqui a gente, né, para fazer esse fechamento, exatamente ao fim de cada bloco, né, em Apocalipse, nós temos as referências sobre os que ressuscitaram na primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida. Isso ocorre, então, capítulo 7, de 9 a 17, capítulo 15, de 2 a 4 e capítulo 20, de 4 a 6. Estão localizados exatamente em cada um dos três blocos, bem demarcados, selos, trombetas e taças. Não são três eventos, são três ressurreições, três voltas de Cristo, como já dissemos. Não, é a repetição. Nesse mesmo evento vai acontecer isso, selos, sétimo selo. Vai acontecer, puxa, mas não aconteceu no sétimo selo. Sim, vai acontecer, porque ele fica aberto e vem as trombetas. Não, então vai acontecer na sétima trombeta, é o que nós estamos vendo aqui, né? Sim, vai acontecer. Mas não aconteceu. Sim, aconteceu, porque dentro da sétima trombeta, que está aberta, tem os 7 selos. E só no sétimo selo, que é o último, que está embaixo da sétima trombeta e que está embaixo do sétimo selo, é que ocorrerá, então, efetivamente, tudo isso. Então, as referências são essas. Olha que interessante. Então, capítulo 7, de 9 a 17. Vieram da grande tribulação dos pós-selos. E eu, então, né, no 7:14, vem assim, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes, né, quem são esses de onde vieram? Ele disse, são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Depois, no segundo bloco,
Vieram da onde? Da grande tribulação. Mas quando? Pós-trombetas, que é capítulo 15, 2 e 4. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, que é Apocalipse 15, 2. E agora, o último bloco. Vieram da onde? Da grande tribulação. Quando? Pós-taças, né? Depois do bloco das taças. Isso está Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, após cada bloco, eles vão sempre mostrar que houve a ressurreição. Sim, porque no fim de todos os 3 blocos é que ocorre a volta de Jesus uma vez só e ocorre a ressurreição uma vez só para a vida. Mas isso é repetido 3 vezes, com mais ênfase, com mais intensidade, a cada bloco que vai sendo falado. E isso é demonstrado pela movimentação dentro do templo. No selo sai do altar do incenso, nas trombetas os anjos saem de dentro do templo quando tem a visão da arca, e no final, nas taças, na consumação, os anjos saem do trono de Deus. Então, há uma movimentação pela intensidade até a consumação. Então, é interessante ver todas essas nuances, né, como de cumprimento da mesma coisa ao fim do 3º bloco, com aquele alinhamento sempre no 7º item de cada bloco, com mais detalhes a cada bloco, que pertence sempre ao 7º item do bloco anterior, até que ocorram, então, os 3 aí, né, sempre com aquele prenúncio, e nós vemos sempre a igualdade dos termos, né, vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Enfim, é maravilhoso, né, porque tudo se fecha e tudo se complementa e tudo mostra que assim será cumprido. Então ficamos alegres e felizes pela volta, e desejamos e dizemos: ora vem, Senhor Jesus, porque será maravilhoso para aqueles que estão em obediência. Mas você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, permaneça, né? Você, meu amigo, minha amiga, perceba a chance que Deus e Jesus estão nos dando a todo instante, né? De reconhecimento, arrependimento, conversão e permanência na fé, em obediência à sua palavra. E, meu irmão, minha irmã, em permanecermos na perseverança de Cristo e dos santos, né? Paciência de Cristo, perseverança dos santos, que é mantermos essa fé e essa confissão e essa vida em obediência ao mandamento de Jesus até a sua vinda, até a sua volta, que nós desejamos, né, com todo o nosso coração. Meus queridos, que Deus os abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.